Eu gosto de usar a história de José do Egito como uma metáfora para lidar com as finanças hoje em dia, especialmente em tempos de crise. Assim como ele enfrentou uma grande crise no Egito, a gente também vive momentos de dificuldade financeira, e podemos aprender muito com o que ele fez. Primeiro, anos de abundância, poupança e planejamento. Assim como José, quando eu estou numa fase boa financeiramente, com um salário mais alto ou sem muitas despesas, tento guardar um pouco. Sei que momentos de crise podem surgir, como uma pandemia, uma demissão inesperada ou uma alta nos preços. Então, sempre que possível, eu economizo parte do que ganho. Aprendi que se não me planejar agora, posso sofrer lá na frente. Exemplo: durante a pandemia, muitos de nós fomos pegos de surpresa, e quem tinha uma reserva financeira conseguiu passar pelos meses difíceis com um pouco mais de tranquilidade. Quem não tinha, acabou se endividando, passando por muita dificuldade. Segundo, planejamento e diversificação. José não só guardou grãos, ele soube organizar tudo para garantir que a comida durasse pelos 7 anos de escassez. Assim, eu tento não colocar todo o meu dinheiro em uma só coisa. Se eu investir, não coloco tudo na poupança, ou tudo em ações. Tento diversificar, um pouco em renda fixa, outro tanto em investimentos mais arriscados, e sempre guardando uma parte em uma reserva de emergência. Exemplo: hoje em dia, não dá para depender só de um tipo de investimento. A inflação, por exemplo, pode corroer o valor do nosso dinheiro se ele ficar só parado na poupança. Diversificar é uma forma de se proteger. Terceiro, a austeridade nos momentos difíceis. Quando a crise chegou no Egito, José apertou os cintos. Ele sabia que não podia desperdiçar o que tinha guardado, então foi bem rigoroso na distribuição dos recursos. Eu faço a mesma coisa quando as coisas apertam. Se estou passando por um momento difícil, corto despesas desnecessárias, evito gastos com supérfluos e me concentro no essencial, como moradia, alimentação e saúde. Exemplo: com o aumento do custo de vida, como a alta no preço dos alimentos e do combustível, precisei reavaliar meu orçamento e cortar o que não era prioridade, como jantar fora ou comprar coisas novas. Quarto, administração com visão de longo prazo. José pensou no futuro, mesmo quando o presente parecia seguro. Ele sabia que os bons tempos não durariam para sempre. Da mesma forma, tento sempre pensar a longo prazo, planejando minha aposentadoria e grandes objetivos, como a compra de uma casa ou a educação dos meus filhos. Não é só viver o momento, é pensar no que quero para daqui a 10, 20 anos. Exemplo: muita gente hoje vive de salário em salário, sem pensar na aposentadoria. Eu tento guardar, mesmo que seja um valor pequeno, porque sei que lá na frente isso vai fazer diferença. Quinto, distribuição sábia de recursos. Quando a crise chegou, José soube distribuir os grãos de forma inteligente, garantindo que todos tivessem o suficiente. Eu tento fazer isso com meu dinheiro. É preciso saber onde gastar, quanto guardar e o que investir, sem desperdiçar. Não adianta ganhar bem se não souber administrar e acabar gastando mais do que devia. Exemplo: com a alta dos juros e o aumento das dívidas, eu tive que reavaliar como estava distribuindo meu dinheiro. Reduzi gastos desnecessários e priorizei a quitação de dívidas com juros altos. Sexto, solidariedade e responsabilidade social. Por fim, José não só salvou o Egito, mas também ajudou outros povos. Eu acredito que, quando aprendemos a lidar melhor com o nosso dinheiro, também podemos ajudar os outros. Seja ensinando alguém a poupar, compartilhando dicas de economia ou até ajudando alguém financeiramente, se for possível. Exemplo: durante a pandemia, ajudei amigos que estavam com dificuldades e também compartilhei dicas de finanças que me ajudaram a passar pelo período. Quando todo mundo prospera, a comunidade inteira se fortalece. Com esses exemplos do dia a dia, fica mais fácil entender que o que José fez no Egito pode ser aplicado à nossa vida financeira agora. Não se trata só de números, mas de tomar decisões inteligentes, pensando no futuro e se preparando para as crises que possam surgir.